Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Andréia e esse é meu canal Sintonia do Ser Floripa. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a constelação, o que você precisa saber sobre a constelação familiar antes de constelar. Venho recebendo muito recados nas minhas redes sociais, né, para saber um pouquinho mais sobre a constelação. As pessoas estão tendo curiosidades, muitas pessoas ainda não sabem o que é a constelação, então eu resolvi explicar isso para vocês fazerem uma análise, se vocês estão prontos para constelar ou não. Antes dos atendimentos terapêuticos, é bem verdade que quando a pessoa procura isso é porque ela está sentindo que tem alguma questão a ser resolvida, algo que lhe traz aflições, desconforto e às vezes mesmo um sentimento de que a vida não está andando e que tem alguma coisa errada. Então, a primeira coisa que eu peço para as pessoas é entrarem em contato comigo e marcar uma avaliação gratuita, porque ali eu já consigo perceber se a pessoa está pronta ou não para fazer uma constelação familiar. Pelo seguinte fato, para quem quer fazer uma constelação familiar, a primeira postura tem que ser uma postura de adulto. E isso o que significa? Você estar preparada para as questões que você vai enxergar quando resolver abrir o seu sistema familiar através da constelação, do acesso do campo morfológico, e ter uma percepção, uma clareza maior disso e conseguir trabalhar. Então, uma pessoa que ainda carrega muita raiva de alguém do seu sistema familiar, que pode ser um pai, uma mãe, um tio, alguma coisa nesse sentido, eu não indico, porque com raiva não se consegue trabalhar emoções para trazer mais leveza no campo, né? As questões da constelação é para quem já tem uma percepção maior e entende todo um processo que é basicamente regido pelas leis sistêmicas, que talvez vocês ainda não sabem quais são as leis sistêmicas. As leis que regem a constelação familiar são leis que vão interagir na nossa vida, nós querendo ou não. É a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio entre o dar e receber. Para quem quiser, eu tenho um e-book explicativo sobre isso, tá lá na minha rede social, é só entrar no Instagram, Sintonia do Ser Floripa, e baixar lá o e-book explicando isso. Então eu não vou falar sobre essas leis agora, mas assim, cada método terapêutico ela tem uma abordagem, né? Dentro da linha da psicanálise, se você traz algum tema, geralmente vai ser trabalhado aquele tema, né? O porquê de você estar sentindo aquilo. Na constelação familiar, nós vamos olhar o seu sistema familiar como um todo. E dentro deste olhar do sistema familiar como um todo, você vai, né, a pessoa que vem para constelar vai entender toda uma importância que tem de olhar para as questões do pai, da mãe, dos avós maternos e dos bisavós, dos avós e bisavós maternos e paternos, ainda que não sequer tenha conhecido. Então a pessoa ela vem para a constelação familiar com um tema. E aí nós vamos abrir o campo morfológico do seu sistema familiar, que é basicamente como se fosse uma forma assim mais figurativa para poder entender um banco de dados onde ficam todas as informações da sua ancestralidade. E dentro dessas informações ali tem muitos desequilíbrios, muitos problemas, muitos transtornos que toda uma família passa. E isso fica digamos, nessa consciência coletiva armazenada lá. Quando uma pessoa nasce dentro desta família, é como se ela nascesse assim vamos dizer assim, com uma alma limpa, pronta para ajudar, e ela diz assim: eu vim aqui para essa família, estou apto para ajudar, o que está em desequilíbrio que eu posso compensar? Basicamente isso acontece a nível inconsciente, mas sempre vai ter alguém da família que vai se emaranhar para
compensar esse desequilíbrio, porque é uma lei, a lei do sistema familiar, ela pede compensação para que se instaure o equilíbrio. Quando a compensação é inconsciente, aí é que traz os problemas, porque a gente está, na maioria das vezes, repetindo um padrão de comportamento geracional, repetindo um padrão de comportamento que veio ou dos nossos pais, ou dos nossos avós, ou até mesmo antes deles. Mas quando a gente faz a constelação, a gente consegue ter essa percepção a nível consciente, e é ali que começa a transformação. Dentro da visão sistêmica, olhando essas 3 leis, é que se consegue ver aonde que foi o desequilíbrio, quem saiu do lugar, quem não está dentro desta lei da hierarquia, quem foi o excluído, que não está dentro da lei do pertencimento, quem recebeu mais, quem deu mais, que está dentro dessa lei de desequilíbrio. Nós conseguimos visualizar dentro desse entendimento das leis sistêmicas. E muitas das vezes as questões que as pessoas trazem no sentido de eu não tenho foco para continuar as coisas, eu desisto muito das coisas que eu escolho para mim, ou eu percebo que eu não sei lidar com o dinheiro, eu ganho, mas eu gasto. Todas essas questões, elas podem sim estar ligadas a essa compensação lá do sistema familiar. Então, nós como facilitadores da constelação, quando a gente vai abrir o campo morfológico do sistema familiar do cliente, são através desse conhecimento das leis sistêmicas que a gente vai olhar. Então, quando se coloca um representante do pai ou se coloca um representante da mãe, a gente consegue perceber se tem alguma, por exemplo, exclusão. A gente consegue perceber se o sistema está pedindo para que olhem para alguém que não foi visto ali dentro do sistema, alguém que não foi dado importância. Às vezes mesmo, por mais sofrido que seja para a família, pode ser que ela tenha algum familiar que lhe trouxe por alguma razão um desconforto, uma vergonha, por estar vinculado a questões assim até pesadas, como assassinatos, né? Que envolve tanto a vítima como um agressor. Por alguma razão, muitos não querem olhar para isso, preferem esquecer que isso aconteceu, e isso acaba sendo uma exclusão. Tem questões também bem assim, bem delicadas, como é a questão do aborto, provocado ou não, que também são questões muito íntimas para serem abordadas. E dentro desta dinâmica, se isso não é visto e não é incluído e não é acolhido dentro do sistema familiar e do coração daquele que veio trazendo essa abordagem, por alguma razão isso vai afetar na vida do cliente. Então, são questões que a gente trabalha com muita dedicação, com um olhar muito respeitoso, sem julgamento nenhum, apenas com a visão sistêmica clássica de Bert Helling. Eu não acrescento nenhuma outra forma de olhar, é simplesmente a reprodução bem fiel da constelação, trazida pela escola do Bert Helling. Então, são essas questões que a gente vai olhando para trabalhar, e dentro dessa compensação que a pessoa carrega, quando é revelado na constelação, nós conseguimos trabalhar, né? Eu vou ajudando a pessoa a trabalhar com essa informação, portanto, não é um mecanismo de adivinhação e também não é um achismo. É uma metodologia que a gente usa com esse estudo dessas leis sistêmicas para ver o que está fora de ordem, para ali ser incluído. Se está fora de ordem, colocar na ordem. Se está excluído, incluir. E se há um desequilíbrio entre dar e receber, trazer esse equilíbrio. Então, a gente trabalha com essas ferramentas basicamente. Para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essas leis sistêmicas, né?
a visão da hierarquia, nós vamos então analisar se por alguma razão o cliente ele está atuando de uma forma em que ele não está no seu lugar. E qual que seria o lugar dele? Lugar de filho, ou lugar de pai, ou lugar de avô, né? Se for mulher, lugar de filha, lugar de mãe, lugar de avó. Onde ela está? Qual que é o seu lugar real e qual é o papel que ela está desenvolvendo naquele tema? Porque pode acontecer sim da pessoa sair do seu lugar, por exemplo, de filha, e tomar muitas questões e postura de um pai, por exemplo, de um companheiro, sendo que na verdade nem sequer se é, né? Por exemplo, quantas das filhas que querem cuidar das suas mães como se fossem as próprias mães, né? E aí vale também uma dica para quem quer entender melhor essa dinâmica, assistir na Netflix uma série que ainda está na primeira temporada, que é Uma Nova Mulher. Ali se apresenta uma característica bem dentro dessa troca aí de estar fora do seu lugar, a postura da moça que quando vai constelar o seu tema, que é um câncer, que ela está fazendo um tratamento, é um breve spoiler que eu estou dando aqui, ela consegue perceber que por muitos anos ela não estava no seu lugar de filha, e sim, ela estava no seu lugar de companheiro da mãe, né? Isso a nível inconsciente. Então, ela trabalhava todas essas questões dela com a mãe como se ela realmente fosse uma companheira. Isso trouxe ela, deixou ela fora do seu lugar. Quando ela fez a constelação, ela percebeu isso. E dali em diante, houve uma mudança de postura. É como se ela entendesse todo esse processo e saísse então daquele lugar. Ela voltou ao lugar de filha. E ali ela fez muitas modificações, fez modificações no comportamento dela, querendo ser filha realmente, nas questões do trabalho ela fez modificações, e com isso ela conseguiu realizar algumas das coisas que ela tanto queria, que ela não conseguia, que eu não vou contar aqui, porque fica o convite para vocês assistirem este filme do Netflix, para que vocês consigam entender, né, uma abordagem maior nesse sentido. Dentro da constelação familiar também a gente também olha se as dinâmicas entre dar e receber estão em equilíbrio. Muitas das vezes quem recebe muito não é uma regra, mas que vocês reflitam. Por um exemplo, pais que dão muitos para os filhos, qual é a postura geralmente dos filhos? Não é se tornar ingratos? Não digo que isso seja uma regra geral, mas a ingratidão dos filhos para com os pais é uma forma de dizer basta, eu não aguento mais, vocês estão dando demais e eu não estou conseguindo retribuir. Então essa indiferença, esse tratamento de ingratidão é uma forma de cessar, eu não quero mais receber porque eu não estou dando conta. Então essas questões a gente consegue ver numa constelação e trabalhar. Por isso que você, quando vir para fazer uma constelação, você tem que estar pronto para lidar com questões profundas, com questões de emoções, com traumas. E você realmente tem que querer fazer a mudança dentro de você. Não é o terapeuta que vai fazer a mudança. O terapeuta ele estaria apenas para lhe mostrar o caminho. Mas a mudança vai vir a partir da pessoa que quer realmente essa mudança, fazendo pequenos movimentos de alma, porque não são movimentos a nível da consciência, porque ter clareza, ter consciência é muito fácil. O mais difícil é fazer um movimento interno, o sentir, né? O aceitar também não é processo de milagre. A constelação familiar não é, eu quero constelar porque eu quero me livrar desse problema. Não. Você vai trabalhar esse problema e ele vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte de você, só que porém ele vai se tornar leve.
E tudo que é leve é agradável. Então a gente vai trabalhar, ainda que sejam questões pesadas e profundas, e para isso tem um tempo para ser trabalhado. Às vezes esse tempo são anos que a gente vai trabalhando a cada dia um pouquinho mais. Mas com certeza já se consegue trabalhar com mais leveza algum tema, algum assunto. Principalmente assuntos muito pesados relacionados à sexualidade, muitos abusos sexuais, que é bem complicado de ser trabalhado. Então isso é a cada dia um pouquinho um passo, não é fácil, mas é possível. É possível ressignificar isso e trazer mais leveza para o dia a dia. Então, quando o cliente traz o tema e a gente abre o campo morfológico para ver essas questões, nós vamos olhar para essas informações, todinha essas informações familiares, e a partir do momento que nos é mostrado, nos é revelado o que estava oculto, geralmente são questões que a pessoa sequer jamais imaginou que podia existir. Quando há essa visão dentro da constelação, quando nos é mostrado isso, é como se tivesse assim, dado um insight, caísse uma chavezinha. Agora eu entendi por que isso está me acontecendo. E ali começa o primeiro passo da cura, da autocura, né? Essa caminhada de percepção diferente do que está acontecendo. É dali que os processos de cura começam a surgir. Então a pergunta que eu deixo para vocês é: você está pronto para olhar tudo isso? Você está pronto para trabalhar todas essas questões e entender que você não vai trabalhar os seus problemas como uma pessoa, e sim você vai olhar para todo o seu sistema familiar e entender que esse processo trabalha com toda a ancestralidade? Se você está pronto para isso, a constelação familiar é para você. E aí fica o meu convite. Quem quiser participar, eu estou nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, no canal Sintonia do Ser Floripa. Tem o grupo do WhatsApp também, para quem quiser entrar e participar das dinâmicas sistêmicas, para começar a entender um pouquinho mais sobre isso. Fica aí o meu convite. E eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. E até um próximo vídeo.